Salmos 52, verso 8, o salmista vai escrever: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Quando olhamos para esse texto, podemos ver o salmista se comparando a essa árvore tão extraordinária que é a oliveira. A oliveira, ela é conhecida como a árvore imortal. Há registro de oliveiras de aproximadamente 2.000 anos atrás. Então observe, amados, que a oliveira vive por séculos. Mas a oliveira também tem característica extraordinária. E uma das características da oliveira é o seu crescimento primeiro para baixo. A oliveira busca, primeiramente, a sua estrutura para baixo. As suas raízes se aprofundam no solo, e ali no silêncio, e ali na escuridão, no anonimato, a oliveira começa o seu processo. Ao sair, ao se apresentar, a oliveira já tem uma estrutura sólida, mas primeiro ela cresce para baixo, aonde ninguém vê. A oliveira não está preocupada em primeiro mostrar aquilo que ela não é. Ela no anonimato que ela começa o seu processo, e isso nos chama atenção em dias que as pessoas querem o sucesso, o resultado. As pessoas, elas querem as coisas rápido, sem respeitar o processo. Mas nós entendemos que para se ter uma estrutura ministerial, uma estrutura familiar e até profissional, é necessário crescer primeiramente para baixo. Olhando para personagens bíblicos, nós vemos homens e mulheres que primeiro cresceram para baixo. Davi, lá, pastoreando ovelhas, sozinho, longe do glamour do palácio, longe da agitação humana. Ele enfrentava urso e leões. Davi estava crescendo para baixo como uma oliveira. Mas quando Davi se apresenta, não há gigante que o derrube, porque a sua fé está enraizada no Senhor. José, na casa de Potifar, na prisão, ele está crescendo para baixo, mas quando José se apresenta, ele se torna governador e ninguém pode tirar isso dele. Nós olhamos e vemos Ruth crescendo para baixo quando decide abandonar a sua família, a sua nação, e ir com Noemi a Belém. Chegando lá, ela vai crescer para baixo, na humildade, colhendo as espigas. Mas quando ela se apresenta, ela se torna dona daquele campo, casando com Boaz. São inúmeros exemplos. Jesus crescendo para baixo quando aproximadamente 30 anos está no anonimato, está sem aparecer, sem manifestar os seus milagres. Mas quando ele se apresenta, a morte não pôde vencê-lo, a tumba fria não pôde detê-lo.
Então nós aprendemos que é necessário crescer para baixo na oração, na adoração, na humildade, na busca do conhecimento, no estudo. Onde ninguém enxerga, é lá que você está crescendo. Mas quando você se apresentar, ninguém vai impedir você de produzir. Ao finalizar o processo do crescimento para baixo, a oliveira então começa a se apresentar. E quando ela se apresenta, ninguém pode mais a destruí-la. E quando chega o tempo de dar o seu fruto, o azeite, que daquele fruto vai extrair o óleo, o azeite, a azeitona, esse fruto tão extraordinário que vai passar agora pelo processo da prensa. E quando a azeitona vai para a prensa, vai se extrair então o óleo, que vai ser usado para muitas funções. Uma delas, o azeite puro, era usado para iluminar o templo. Se colocava nas lamparinas para iluminar o templo. Símbolo do Espírito Santo que ilumina. Mas também da azeitona sendo extraída o processo doloroso. Se extraía da azeitona o azeite que seria usado para ungir reis, sacerdotes e profetas. Mas também a azeitona continuava o processo de esmagamento da prensa e se extraía o óleo para os utensílios, para ungir os utensílios da casa do Senhor. O azeite, o óleo era usado para ungir os móveis, as mobílias da casa do Senhor. O azeite também era usado para se fabricar sabão. O azeite também era usado na culinária, na medicina. Olha a importância do processo dessa árvore, do respeitar, do processo de crescer para baixo, dos anos, para então, quando o fruto vir, se extrair desse fruto o azeite, com muitas utilidades. E aplicando para nós, Davi dizendo: eu sou como uma oliveira. Porque às vezes passamos por muitos processos e às vezes não entendemos. Mas querido amigo, querida amiga, se você está passando pelo processo da prensa do Senhor, saiba que Ele está extraindo de você o melhor. E através desse processo você vai levar vidas. Através desse processo você vai levar alegria. Você vai levar palavras que vai levantar pessoas. Através desse processo o Senhor está extraindo de você. Às vezes é doído, é doloroso. Parece que não vai aguentar, mas faz parte do processo. E depois do processo da prensa de Jeová, ninguém vai poder te deter. O Senhor vai te projetar, o Senhor vai te apresentar e o nome dele vai ser glorificado. E você vai viver coisas extraordinárias nessa terra. Então suporte o processo para viver o propósito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra no seu coração do seu amigo Fábio Pedroso.